Apesar de não ser exatamente uma novidade, finalmente Vladimir Putin reconheceu que a Rússia é culpada pelo acidente com o Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, que aconteceu no dia 25 de dezembro de 2024. Sim, nós temos que tratar ainda como acidente. E vitimou, no caso, 38 pessoas dos 67 que estavam a bordo. Diga-se também, um milagre graças ao piloto deste voo. Por mais que em 28 de dezembro Putin tenha pedido desculpas pelo acidente, foi daquele jeito bem padrão soviético. Ele expressou desculpas pelo fato que o trágico incidente tenha ocorrido no espaço aéreo da Rússia e mais uma vez manifestou suas profundas, sinceras condolências às famílias das vítimas, além de desejar rápida recuperação aos feridos. No dia 26 de dezembro, foi noticiado em portais russos que um cilindro de oxigênio havia explodido dentro do avião da Embraer. Coisas completamente sem sentido, diversas notícias completamente irreais, até porque foram divulgadas ali as imagens momentos após o acidente, inclusive do acidente e depois após o acidente, que não tem nada a ver com colisão com pássaros que também falaram. Aqueles buracos da fuselagem eram claros e evidentes o que teria acontecido com aquela aeronave. Só que como hoje em dia é muito mais difícil você conseguir controlar a narrativa, as teorias malucas dos russos caíram em minutos. Os buracos na fuselagem do avião eram claros, ou balas ou estilhaços de uma explosão próximo à aeronave. E essa segunda informação é real, até o próprio Putin já falou, confirmou que haviam drones ucranianos naquela região, conflito que, diga-se de passagem, que ele começou, e os russos estavam apenas ali se defendendo. O drone ainda estava no ar enquanto o Azerbaijão se aproximava para o pouso no aeroporto de Grozny e um míssil se autodestruiu no ar. E aí os estilhaços atingiram a aeronave da Azerbaijão, que ainda conseguiu voar até a queda no Cazaquistão. Algumas pessoas falam que foi um pouso forçado, mas não foi um pouso forçado, foi realmente uma queda. Putin falou que irá compensar o Azerbaijão por derrubar a aeronave de forma acidentalmente, o que não vai resolver nada. E derrubar aviões comerciais não é exatamente uma novidade para o mundo. Os soviéticos, por exemplo, abateram o Korean Air 007 em 1983, quando o Boeing 747 entrou no espaço aéreo soviético e eles não sabiam que era uma aeronave civil. Tudo isso 5 anos depois de atirarem em um 707 também da Korean Air. Só que dessa vez o avião coreano teve um final feliz. Podemos citar o mais recente Malaysia, o MH17, que aconteceu em 2014, foram 298 vítimas por um erro de separatistas russos em território ucraniano. Os americanos, por sua vez, abateram o Iran Air 655 em 1988, lá no Estreito de Hormuz, um Airbus A300, matando 298 pessoas. O motivo? Um navio americano disparou mísseis alegando ter confundido o avião comercial com um caça F-14 iraniano em ataque. Igualzinho, né? Os Estados Unidos compensaram o Irã pelo crime, mas nunca assumiram a culpa do acidente. Infelizmente é considerado ainda como acidente para o mundo aeronáutico. Já o Irã derrubou o Ukraine International 752 em janeiro de 2020. Foi atingido por 2 mísseis terra-ar iranianos Tor-M1 pouco após a decolagem. O Irã admitiu que a defesa aérea confundiu o avião com um alvo hostil, um míssil de cruzeiro. 176 pessoas morreram. E para te provar que não tem santo nessa história, a Ucrânia derrubou um Tupolev 154, matando 78 pessoas. O Siberian Airlines, o voo 1812, aconteceu em 2001, quando um voo de Tel Aviv, Israel, para Novosibirsk, na Rússia. O avião russo foi abatido por ucranianos com um míssil terra-ar disparado, também segundo eles, sem querer, durante um treinamento militar. A Ucrânia acabou reconhecendo a responsabilidade pelo acidente. E para completar, Israel também já derrubou jato comercial. Estou falando do Libyan Arab Airlines 114 em 1973. O Boeing 727 foi abatido no deserto do Sinai, Egito. Caças israelenses interceptaram a aeronave sobre uma área militar após a tripulação ignorar as ordens de pouso, talvez devido a falhas de comunicação. Lembrando que Israel ocupava aquela região
naquela época. Os caças israelenses o abateram, causando a morte de 108 das 113 pessoas a bordo. Israel alegou ter confundido o avião com um voo espião inimigo. Tranquilo, né? Tem santo nesse mundo? Não. Só que com o acesso à tecnologia que a gente tem hoje, muita informação, era impossível a Rússia conseguir controlar a narrativa, nesse caso, do Azerbaijão. As imagens não nega. Seria patético tentar inventar notícias como conseguiram ali fazer nos primeiros momentos para soltar essas informações falsas. Tentaram bastante, mas não tinha como controlar essa narrativa. Coisa que a China tem conseguido fazer com aquele 737 que mergulhou até agora, nada de relatório do acidente. A investigação do acidente deverá ser concluída, no caso esse do Azerbaijão, ainda eu acredito talvez esse ano, no máximo começo do ano que vem. Ainda mais com tantos fatos concretos, é preciso determinar todas as ações tomadas pelos pilotos para tentar controlar a aeronave. Não é porque são óbvias as razões desse acidente que não haverá uma investigação mais profunda, gente. Pouco tempo depois do acidente foram vazadas as transcrições das caixas pretas e o relatório preliminar que saiu, acho que ali coisa de um mês após a tragédia. Saiu de forma oficial o relatório preliminar. Ficou muito claro todo o esforço da tripulação, até heróico, do piloto para tentar salvar o avião, mas infelizmente metade das pessoas acabaram perdendo a vida. Abater um avião militar, digamos que até vai, né? Especialmente se a gente tratar de questões de guerra. Afinal de contas, eles estão ali para literalmente se matar. Mas, gente, atingir aeronaves civis que não tem nenhum sistema de defesa contra mísseis, fora as companhias aéreas de Israel que tem por motivos óbvios, é completamente inadmissível que algo ainda venha acontecer nos dias de hoje. Não que no passado era normal acontecer. Tipo, ok, aconteceu, beleza. Não, não é. Mas hoje em dia a gente está cada vez o quê? Tem mais tecnologia. E se parar para pensar, o Ukraine International foi em 2020, há pouco tempo atrás. E agora o Azerbaijão no final do ano passado. Já estamos vivendo aí tempos de guerra moderna, né? Com muitos drones que fazem o trabalho sujo. Ao invés de você enviar soldados ali, militares, para os campos de batalha, manda-se que drones. E aí mesmo assim eles conseguiram atingir uma aeronave civil. Como que alguém consegue errar um alvo? O triste fato é que, além de todas essas vítimas, provavelmente no futuro, a gente não sabe exatamente quanto, a gente vai ter outros aviões comerciais sendo abatidos por engano por países em guerras, conflitos, entre outros. Cara, é inacreditável, mas pode ter certeza que isso, infelizmente, vai acontecer algum dia. A gente só não sabe quando. Bom, o vídeo de hoje é esse. Lembrando que eu estou prestando serviço de assessoria em viagens, grupos de viagens. Você pode viajar comigo para a China, para a Rússia, para qualquer outro lugar. Você também pode fazer roteiros personalizados comigo, entre outros tipos de assessoria, tudo relacionado a viagens. Os meus contatos estão aqui, tem também aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau!